aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E mais uma vez eu estarei trazendo uma lista de ações. Dessa vez vão ser 10 empresas extremamente alavancadas. Empresas com muito mais capital de terceiros e dívidas do que dinheiro próprio, que estão numa situação complicada com os juros altos, que vai agravando cada vez mais a alavancagem, ficando cada vez mais caro para rolar essas dívidas, e a situação vai sendo de estrangulamento para essas empresas. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou venda de ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo. Nesse vídeo eu vou trazer por proporcionalidade, ou seja, eu não vou trazer empresas com dívidas gigantescas, mas que têm uma geração de caixa forte. Eu vou trazer empresas com dívida alta proporcionalmente à sua capacidade de gerar resultados. Então, empresas que estão numa situação complicadíssima para pagar dívidas, às vezes que nem são tão altas, mas que ela não tem capacidade de pagar. E a primeira ação dessa lista é aquela que eu sempre falo mal em todos os vídeos, a IFCM3, Infracommerce, que na minha concepção eu não entendo como pessoas ainda investem nessa empresa. Ela está numa situação complicadíssima, seus números já fazem muito tempo que são péssimos, ela não gera resultados, todos os seus indicadores são extremamente negativos, a empresa chegou na casa dos centavos, valendo absolutamente nada. Tem apenas 90 milhões de caixa para uma dívida de quase 712 milhões de reais. Uma dívida líquida, se considerarmos a dívida bruta, já passa dos 800 milhões. Então a empresa está numa situação muito complicada e para ajudar ela deu prejuízo nos últimos 3 meses de 93 milhões e mais de 1,8 bi de prejuízo nos últimos 12 meses. Quer situação mais complicada que essa, eu desconheço. A empresa está numa situação bem complicada, duvido que ela consiga dar a volta por cima. E tem empresas até que estão numa situação muito difícil, mas a gente até bota fé, a gente deixa, mantém na carteira, esquece lá. Mas nesse caso é uma situação tão complicada que é quase impossível a gente ver uma reversão para números tão ruins que nem desta empresa. E a próxima empresa da nossa lista é uma empresa queridinha de muitos acionistas no passado, a OSX-B3, OSX Brasil, uma das antigas empresas do Eike Batista que continua sendo listada na Bolsa de Valores. Não se sabe o porquê. A empresa está custando R$ 3,28, perto da sua mínima histórica de R$ 3,20, proporcionalmente falando, claro que eram em outros valores, mas proporcionalmente essa seria a mínima. A empresa tem um valor de mercado de apenas 10 milhões de reais. Números extremamente negativos, indicadores péssimos e nunca pagou dividendo já faz bastante tempo porque nem sequer gera resultados. Para vocês terem ideia do tamanho da desproporcionalidade entre o caixa da empresa e a dívida da empresa, ela tem 1,5 milhão de reais de caixa para uma dívida de 6,5 bilhões de reais. Então é uma proporção totalmente descasada. Não tem como pagar uma dívida tão alta gerando tão poucos resultados. E para ajudar, nos últimos 3 meses, ela perdeu 175 milhões de reais com o seu prejuízo e mais de 1,2 bi de prejuízo nos últimos 12 meses. Para vocês terem uma ideia da situação complicadíssima da OSX, eu não entendo como tem ainda pessoas que continuam investindo em empresas largadas na bolsa, como é o caso dessa. Agora, indo para a terceira empresa da nossa lista, a gente tem a Nord3, a Nordo Indústrias Metalúrgica. A empresa é minúscula se comparada com as outras empresas da bolsa. Ela vale apenas 36 milhões de reais. Seus números e indicadores são extremamente negativos, dá vergonha até de olhar. Para vocês terem uma ideia na desproporcionalidade da empresa, ela tem um caixa de absurdos 36 mil reais. E ela tem uma dívida líquida para pagar de 37,9 milhões de reais. Então, 36 mil para 37 milhões de dívida, convenhamos que é uma situação bem complicada. E se ela estivesse gerando algum caixa, mas não está. Seu EBITDA é negativo e seu lucro foi de prejuízo, na verdade, foi menos 367 mil. E nos últimos 12 meses ela perdeu 8,6 milhões de reais. Será que tem uma situação mais complicada do que essa? Vamos ver as próximas empresas aqui da nossa lista.
Agora vamos para a quarta empresa da nossa lista, que é muito conhecida por vocês e por muitos investidores, a OIBR3, a Oizinha, queridinha de muitos acionistas. Sua mínima foi R$1 em termos proporcionais e ela está custando R$1,13, então está muito perto da sua mínima. Sua máxima nas últimas 52 semanas foi de R$10, ou seja, ela caiu mais de 90% em 52 semanas. É algo absurdo, seus números são extremamente negativos. Ela atraiu muitos investidores com toda aquela especulação da saída da recuperação judicial alguns anos atrás, e a empresa simplesmente caiu 99% de lá para cá. Muitas pessoas empolgadas com essa saída de recuperação judicial votaram e botaram seu dinheiro na empresa, achando que os resultados iam mudar da noite para o dia, que ela ia ter um turnaround bem sucedido. O que aconteceu é que não teve turnaround nenhum, muito pelo contrário, a empresa só piorou os seus resultados, ampliou seus prejuízos, reduziu cada vez mais o seu tamanho e caiu cada vez mais de preço. A dívida da empresa é quase 9 bi de reais e a empresa tem 1,3 bi de caixa. Uma situação complicadíssima para a empresa que vem dando prejuízos constantes e o seu EBITDA negativo, ou seja, a sua geração de valor, geração de caixa não existe, a sua operação não dá lucro. E quando ela tem lucro é sempre algo não recorrente, um lucro assim que veio devido a alguma venda, algo do tipo, nunca devido à sua operação, que seria o ideal para todas as empresas. E a quinta empresa dessa lista é outra que muita gente investe, inclusive um dos meus tios investe nessa empresa, não sei porquê, é a Azul 4. Azul Linhas Aéreas, uma empresa de aviação que historicamente todas as empresas desse setor quebraram, estão numa situação complicada, mas mesmo assim as pessoas adoram entrar na festa. A empresa tem números muito ruins e não gera valor para o acionista. A gente vê uma disponibilidade de caixa de apenas 1 bi para uma dívida de quase 40 bilhões de reais. É algo absurdo e totalmente desproporcional. Nos últimos 3 meses, a empresa deu 13 bilhões de reais de lucro. Só que não se deve a nenhum tipo de operação, nem nada do tipo, foi algo não recorrente. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses números muito positivos que aparecem do nada. Não é isso que vai fazer a ação subir, porque não são resultados de fato. E tem gente que cai nessa ainda e se empolga e acaba comprando as ações, achando que a empresa deu um turnaround bem sucedido ou algo do tipo. Então muito cuidado com esse tipo de coisa. A empresa ainda tem uma dívida gigante e seu patrimônio líquido, que basicamente é o patrimônio da empresa, é totalmente negativo. Um dos patrimônios líquidos negativos mais altos, se não o mais alto da Bolsa. 30 bilhões de reais de patrimônio líquido negativo. E a próxima empresa da nossa lista é uma empresa que nem sequer está sendo mais negociada já faz um tempo. Desde 2023, 2024, eu nunca mais vi ela na Bolsa. Ela parou de operar. E dizem que ela pode voltar assim que restabelecer alguns critérios da CVM. É a Cotemina, CTMN4. A empresa parou de ser negociada a 86 centavos na bolsa. Seus números são extremamente negativos e a empresa tinha pelo menos, não sei como ela está agora, mas ela tinha uma disponibilidade de caixa de 150 milhões de reais para uma dívida de 1,2 bilhões de reais. Então é uma situação muito complicada. Ela deu um prejuízo nos últimos 12 meses, considerando quando ela era negociada para trás, né, de 660 milhões de reais. Então são números extremamente negativos e uma situação péssima para a empresa em termos de alavancagem. E a próxima empresa aqui da nossa lista está custando R$10,97 e a Braskem 5. Ela está na sua mínima das últimas 52 semanas. A empresa despencou de preço depois dos seus resultados extremamente negativos. Ela deu um prejuízo de 5 bi e um prejuízo de 11 bi nos últimos 12 meses. A empresa está numa situação complicada, tem 16 bi de caixa, tudo bem, é um caixa alto, mas sua dívida é de 36 bilhões. Seu patrimônio líquido ficou até negativo em 4 bilhões. Então, a situação da empresa está complicada e é uma empresa que já é negociada há muito, muito tempo na Bolsa de Valores, mas mesmo assim está numa situação dificílima em termos de alavancagem. Vamos ver se em algum momento ela consegue dar a volta por cima. E a oitava empresa da nossa lista é a TXLX4, a Rinox, tecido Rinox, custando 2,1 no momento que eu gravo esse vídeo, na sua mínima das últimas 52 semanas.
A empresa tem números extremamente negativos e a sua proporção entre caixa e dívida é assustadora. R$ 132 mil de caixa e uma dívida de incríveis R$ 303 milhões. Olha a desproporcionalidade dessa situação para uma empresa que deu prejuízo de 12 milhões nos últimos 3 meses e tem EBITDA também negativo. Então não é só o prejuízo que é negativo, a sua geração de valor não existe. A sua operação nem sequer funciona, ela gasta dinheiro só para funcionar. A empresa está numa situação complicada e não tem previsão de virada. É uma situação bem difícil para a empresa. Eu não teria coragem nenhuma de colocar R$ 1 nessa empresa. E a próxima empresa da nossa lista é a AgroGalaxy, a empresa que pediu recuperação judicial recentemente, custando 53 centavos, números e indicadores negativos, disponibilidade de caixa de quase 200 milhões, ok? Mas uma dívida líquida de 1,1 bi, uma situação complicada, e a empresa teve um prejuízo de 2,5 bi nos últimos 12 meses. Tamanha desproporcionalidade entre a sua geração de valor e o tanto que ela tem de pagar em dívidas. A situação é complicada. Eu não colocaria R$ 1 numa empresa como essa. Pode ser boa para especulação, algumas pessoas ganham dinheiro comprando um dia, vendendo o outro, mas é uma brincadeira que eu não quero participar. E a última empresa da nossa lista tem uma dívida muito alta, porém ela tem uma geração muito forte de caixa e tem uma situação de diversificação que pode até fazer ela se salvar, que é a Cosan, a Kizan 3. A empresa despencou muito nos últimos meses, foi uma das ações que mais mostrou o tanto que ela caía e assustou os acionistas. Era uma empresa muito conhecida, muito querida pelos acionistas, mas acabou caindo demais. Seus números ficaram bem baixos, seu PL baixou muito, foi para 5, eu nunca vi ela num PL tão baixo. Seus números são positivos até, ela gera resultados, tem uma geração de caixa, EBITDA positivo, lucrou mais de 2,2 bi nos últimos 12 meses, porém a sua dívida é alta, então até ela não resolver essa situação da alavancagem, ela pode ir sofrendo ao longo do tempo ou se mantendo nesse preço muito baixo. A empresa tem uma disponibilidade de caixa de 14 bi, porém sua dívida líquida é de 53 bi, uma situação complicadíssima, acho que principalmente vem da Raizen essa dívida toda. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.